Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos esteja a ver e a ouvir e a seguir no nosso canal do YouTube ou no Facebook. Hoje temos mais um Facadas, já perdi a conta ao número do Facadas, mas há de ser o X. E hoje vamos falar sobre uma época muito particular que nós estamos a viver, nomeadamente para os praticantes da fé muçulmana, que é o Ramadão. E para isso temos aqui hoje connosco o Aftab Tayob, que é muçulmano e que está a praticar o jejum do Ramadão. E também podemos contar aqui com a presença do David Braga, para também tentar fazer uma perspectiva do não crente, porque o David não é crente, não tem religião, não é crente, também tem direito de ter lá a sua ideia. E boa tarde ao Aftab, boa tarde David. Aftab. Efetivamente estamos no mês de Ramadão. O que é o Ramadão? O Ramadão é o nome mês islâmico. Como é que funcionam os meses islâmicos, ou os meses islâmicos? São 12, mas funcionam de uma forma é um calendário lunar, ou seja, todos os anos existe uma diferença de 10 dias em relação ao ano anterior. Ou seja, para tentarmos perceber, há uns, 7, 8 anos ou 10 anos atrás, eu já cheguei a fazer jejuns em pleno calor, 40 graus ou 45 graus, e fazes o jejum. Neste momento apanhas o jejum às 8 da noite, desde as 5 da manhã, porque existe um outro erro que normalmente associamos, e os jornalistas têm, por acaso, muito este hábito, que não está incorreto, não é por maldade, mas que está incorreto, que é desde o nascer ao pôr do sol. Não, é desde a aurora ao pôr do sol. E a aurora é um bocado, quando digo um bocado, é tipo uma hora antes, uma hora e qualquer coisa antes do nascer do sol. Okay. O jejum vai da aurora ao pôr do sol, ok? E o que é no que consiste o jejum? Não comer, não beber, não ter relações sexuais durante o período entre a aurora e o pôr do sol. Isto é o conceito geral do jejum. É difícil. Eu como alguém que estou aqui, são o quê? 6 da tarde, nós estamos a falar, não tenho... Quem lida comigo diariamente, se eu não disser que estou de jejum, dificilmente nota que eu estou de jejum. Pode notar, porque se calhar não bebo tanta água, porque eu bebo bastante água, mas não notará no meu dia-a-dia ou na minha forma normal de o ser. Não me custa. Se calhar para pessoas que fumam, custa um bocadinho, porque não podem fumar, já que se não podem beber ou comer, também não podem fumar. E isso poderá ser mais difícil para alguém que tem esse tipo de vício. Quem tem, e isto só para fazer um enquadramento muito rápido, quem tem alguma doença, exemplo, diabetes, não faz. Outra situação, estamos numa altura de Covid. Quem está com Covid não deve fazer. Se for uma pessoa assintomática, nem sabe que está com Covid, mas se for uma pessoa que tem, por exemplo, está muito fraca, não deve fazer. Eu quase que diria que não pode fazer, porque a sua saúde está em primeiro lugar. As mães que amamentam as crianças também não fazem, durante o período menstrual também não se faz. Depois é compensado ao longo dos outros 11 meses, e pronto, acho que, de um modo geral, é isto o jejum. Podem fazer perguntas, obviamente. Eu só tentei aqui, porque estávamos a fugir ao tema, e o David quer gravar rapidamente isto. Fizeste muito bem, centralizar um bocadinho. Então, mas explica-me uma coisa. Portanto, eu nos meus trabalhos de casa tive a ler que o Ramadão era um dos 5 pilares do Islão. Explica-me lá quais são esses 5 pilares do Islão, também para as pessoas também perceberem que o jejum do Ramadão não aparece assim. Portanto, então vamos tentar situar. A religião islâmica, muçulmana, como queremos chamar, é uma religião, uma das 3 religiões monoteístas. Sim. É uma das religiões com maior crescimento no mundo. É uma religião expandida em todo o mundo, como o catolicismo também é, ou seja, não existe, se nós quisermos procurar por budistas,
Primeiro, não é monoteísta, mas se quisermos procurar por budistas, provavelmente encontramos numa parte do globo. Se nós quisermos encontrar são religiões não é muito estagnadas, mas muito fixas num perímetro do globo. No caso da religião islâmica, como da religião católica, não acontece isto. Encontramos um muçulmano africano, um muçulmano chinês, um muçulmano indiano, um muçulmano europeu, um muçulmano em qualquer parte do mundo, ok? Isto, se calhar, também para anteciparmos. A religião islâmica é uma religião monoteísta. Qual a diferença, por exemplo, com o catolicismo? Nós acreditamos na unicidade de Deus, ou seja, quando nós usamos o nosso credo, não existe... Já vamos à diferença. Nós, neste momento, estás a falar no que é igual, mas não, existem diferenças. Nós acreditamos na unicidade de Deus e que o profeta Maomé é conhecido em português, é o seu último mensageiro. Ok? Até aqui é pacífico, e o resto também acaba por ser pacífico, mas é assim, é simples. Nós acreditamos em Jesus Cristo como profeta de Deus, como o profeta Muhammad era profeta, como Jesus Cristo era profeta, como Abraão foi profeta, como David foi profeta, como João Batista foi profeta. Ponto. E aqui começa a primeira diferença. Não acreditamos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ok? E quando nós rezamos somente a Deus. Podemos dizer pela interferência do profeta, mas não mais do que isto. Aqui começam as diferenças, ou seja, por exemplo, eu faço um bocado de trabalho de casa, ou normalmente quando falo sobre isto, gosto de dar muito este exemplo. Eu quando peço a Deus, ponto. Ó Deus, dá-me, sei lá, dá-me uma bicicleta. Isto estamos aqui a pôr só um exemplo. Uma coisa básica. Uma coisa básica. Vocês ou os católicos, quando rezam, dizem em nome do Pai, Deus, Filho, Jesus Cristo, que nós acreditamos como profeta, e Espírito Santo, que acreditam, pedem ajuda às santidades todas. Nós não. Ok? É uma diferença só para tentar. A base é exatamente a mesma, ou seja, Deus como centro do mundo, como centro da nossa fé. Depois nós acreditamos em centenas de milhares de profetas, entre os quais Jesus Cristo, entre os quais Abraão, entre os quais o profeta Muhammad. E não acreditamos como Jesus Cristo como Filho de Deus. Ok? Esta é aqui a primeira grande diferença. E isto é o nosso credo, ou seja, a partir deste momento, a pessoa que professa este credo, que tem esta fé, é uma pessoa que é muçulmana. Segunda parte, eu gosto também de dar muito este exemplo e gosto de brincar, brincando, falando sério, mas a brincar mesmo, que é, eu por acaso tenho uma vantagem em relação a ti, Maria. Eu quando faço um bocado, eu não preciso me ir confessar a nenhuma outra pessoa. Não, com todo o respeito pelos padres. Mas não preciso de me ir confessar perante ninguém. Eu, perante Deus, não é tenho que me recriminar, tenho que rezar e pedir perdão do pecado que fiz. Okay? E existe também esta diferença. Mas estávamos a falar dos 5 pilares, então o primeiro pilar, o principal pilar, é a fé. É a fé na unicidade de Deus e que o profeta Muhammad foi o seu último mensageiro. Ok? Estamos claros neste ponto? Porque este é o ponto principal, isto é tipo o alicerce principal da casa. Okay? Depois existem os 4 pilares que só fazem sentido se tu tiveres este principal alicerce. Que são o segundo pilar é as orações, orar 5 vezes por dia. Se possível na mesquita, se não possível podes fazer no teu local de trabalho, onde quer que seja, mas são orações que não têm a ver, e tentando novamente aqui fazer um grau de comparação, não têm a ver com uma palestra que é dada, ou com uma missa que é dada pelo padre, ou seja, não demora 40 minutos, nem 50 minutos, estamos a falar 5, 7, 10 minutos. Sim, é uma oração okay. como nós também, supostamente, também rezamos. Ok, sim, mas é uma coisa bastante depois, mais pequenino. Depois temos a questão do jejum, que é extremamente importante. Temos a questão o terceiro ponto, que é dar 2,5% da nossa riqueza a um pobre completamente necessitado. Ou seja, vamos tentar explicar. Normalmente é nesta altura do ano que se acaba por tirar, na altura do Ramadão.
que é 2,5% da tua riqueza. E o que é que entende-se por tua riqueza? Não se entende por tua riqueza a roupa que tu vestes, a roupa que tu tens, o carro que tu usas, a casa que tu usas, a loja que tu tens. Entende-se por riqueza dinheiro que tens. Imagina, eu tenho 1000 euros na conta, tenho que tirar 25 euros, 2,5% dos 1000 euros. Okay? Entende-se por riqueza ouro, prata que possas ter, e aí tem que se fazer exatamente a mesma. Vais ver o preço do ouro, divides por 2,5% as gramas de ouro que tens. Não acredito que eu, pelo menos, não tenho barras de ouro, infelizmente, portanto, nem ouro, mas não. E divides por 2,5% e tiras desse valor. E esse valor é dado aos pobres, às pessoas necessitadas. Há uma frase que eu li há uns tempos. De algum texto nos Emirados Árabes Unidos que dizia que se todos os muçulmanos tirassem os 2,5%, que é obrigatório perante a sua fé da riqueza, não havia pobres. Isto é uma frase importante, porque nós associamos que eles são muito crentes ou que eles são muito religiosos. A nossa realidade é muito pequena em Portugal. E nós a seguir já vamos falar sobre essa realidade que eu também gosto muito de partilhar, porque é uma realidade que foge um bocado à ideia do que as pessoas têm de um muçulmano. O quarto pilar, então, é o Ramadão, jejuar durante o mês de Ramadão, que é o 9º mês islâmico, entre a aurora e o pôr do sol. O mês tem 29 ou 30 dias, da aurora ao pôr do sol, está falado. Quinto ponto, se tiveres possibilidade, e atenção por nós, se tiveres possibilidade, ou seja, como o juro é proibido na religião islâmica, o juro é proibido. Se não sabiam, desculpem-me o termo, passam a saber, mas sendo proibido o juro, se tu tiveres possibilidade, uma vez na vida deves ir fazer a peregrinação a Meca, no mês 12, que é o mês da Zulhijjah, por isso é que chama-se Hajj. Ok? Nessa altura, fazer. Não é uma viagem, ou seja, são 5 dias, não é uma viagem propriamente barata, mas só o fazes. Este é o pilar que tens sempre a oportunidade, infelizmente, de não cumprir. Infelizmente, porquê? Porque se não cumpres é porque não tens capacidade financeira para tal, mas é daqueles pilares que, sendo obrigatórios na fé, acaba-se por poderás não realizar. E aqui falamos dos princípios básicos da religião islâmica. O segundo ponto que eu gostava de focar. Nós portugueses, eu já nasci cá, como sabem, temos muito aquela ideia de que os muçulmanos são pessoas, sei lá, tentando ser simpático ou tentando brincar um bocado, são pessoas da minha cor. Uns brancos um bocadinho mais. Não, mas isto é importante, não, Maria. É importante porque tu vais perceber. Porquê? Porque nós só associamos desta forma, o David ri-se, só associamos desta forma, mas é uma realidade completamente falsa em Portugal. Porque a comunidade indiana ou moçambicana que veio na altura das colónias para Portugal é uma pequena minoria dentro da grande comunidade islâmica que existe em Portugal. Tentando traduzir isto para miúdos. Nós somos muito, muito poucos. Porquê? Porque há 2 êxodos de muçulmanos para Portugal. Um na altura da Guerra Civil, ou seja, estamos a falar nos finais dos anos 70. Sim, nos finais dos anos 70, do século passado. Nessa altura vêm muitos muçulmanos que tinham as suas origens. Por exemplo, o meu bisavô não, o meu trisavô era indiano, mas o meu bisavô já era moçambicano, o meu avô também, o meu pai também, e depois e por aí sucessivamente. Mas, tentando explicar, este foi o primeiro êxodo, e nesse êxodo veio muita gente da Guiné-Bissau. E se a maioria das pessoas não sabe, na Guiné-Bissau 50% da população é muçulmana. Sim. Como 30% da população moçambicana é muçulmana. Ou seja, quando eu quero dizer isto, quando digo isto não é só pessoa de origem moçambicana ou angolana ou guineense, com origens anteriores indianas que está cá, não. A principal força, o número grande de muçulmanos que existem em Portugal, em grande parte se deve aos originários de África, aos africanos em si. Depois houve um segundo êxodo, quando abriram as fronteiras nos finais dos anos 90.
Eu ainda era criança, mas houve uma altura, não quero estar a mentir, mas 95, 96, Na altura houve a abertura a grande imigração, o grande fluxo de imigração para para Portugal. Portugal. Maria, tu sabes bem isto, ou sabes tão bem quanto eu isto. E nessa altura veio muita gente diretamente da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal. Por isso é que hoje nós já, em Portugal, já temos religiões que nos anos 90 não tínhamos. Eu lembro-me que nos anos 90, mesmo sendo criança, ou eras católico, em cada 100 havia um que era muçulmano, que éramos nós, que éramos pouquíssimos. Mas hoje não, hoje tu já, para quem anda, por exemplo, em Odivelas, já vê pessoas de religião Sikh, que muitos dos nossos ouvintes se calhar nem fazem ideia do que é, porque usam turbantes, então são muçulmanos. Ou uma pessoa, porque é indiana, é muçulmana. Não, uma pessoa... Nós portugueses às vezes temos alguma dificuldade em perceber isto, mas é tão simples quanto isto. Portugal dominou 3 territórios na Índia: Goa, Damão e Di. Eu acho que o David já deve ter ouvido esta minha conversa, porque eu gosto de sempre dizer isto. Goa era católica, Damão era muçulmana e Diu era hindu. Nós dominamos 3 territórios na Índia, com 3 populações, com 3 fés diferentes. Em Goa, os goeses, embora tenham o meu tom de pele, são católicos. Em Damão são muçulmanos. Em Diu são hindus, que é uma religião politeísta que acredita em vários deuses. Mas só para percebermos, ou seja, quando nós tentamos associar ao tom de pele a religião da pessoa, começa aí o nosso erro, porque se nós entrarmos na linha da Amadora e até ao final da linha de Sintra, ou seja, se fizermos a IC19 toda, em cada 2, 3 pessoas que nós encontramos, provavelmente, não é provavelmente, garantidamente, uma será muçulmana. Mas é africana e então nós não associamos desta forma mas direta. também não é só malta que vem das colónias. Por exemplo, e tu deves conhecer essa pessoa, eu tenho um amigo meu, que é o Ibrahim Cunha, que europeu, que se converteu, exatamente. Portanto, se converteu... Mas quando eu disse, quando eu comecei com a minha explicação ou a minha partilha de conhecimento convosco, dizendo mesmo isto, da mesma forma que existem católicos africanos, asiáticos, europeus, árabes, porque existem católicos árabes. Sejam poucos ou muitos, existem. E da mesma forma que a religião católica está presente em todo o mundo, nós vamos para um país islâmico, quer queiramos, quer não, também encontramos um católico. Nós vamos para o Brasil, estou aqui a dar, numa outra parte do mundo, vamos encontrar um muçulmano também. Primeiro porque também houve o êxodo dos libaneses lá para o Brasil, mas porque lá está. Porque são fés que movimentam milhões e milhões de pessoas. Eu só quis explanar isto aqui, só para tentarmos desmistificar isto. Porquê? Porque normalmente é fácil se calhar o David ver-me na televisão a mim a representar a religião islâmica e não ver uma pessoa de origem africana a representar os muçulmanos. Mas não quer dizer que eles não existam e que não haja. Eles são muitos. O que aconteceu em Portugal foi que, provavelmente, não é provavelmente, garantidamente devido à capacidade financeira, à capacidade aos estudos, na altura em que a comunidade foi fundada, na altura em que os primeiros muçulmanos vieram para cá, os de origem asiática, de origem indiana, vindos de Moçambique, tinham alguma força com os quais conseguiram fundar os alicerces da comunidade. Em Odivelas, passo o orgulho, o fundador da comunidade islâmica de Odivelas é o meu avô. Que engraçado. Falo isso com muito orgulho, faço isso com muito orgulho. Em 95, meu avô, 95, exatamente, o Odivelas ainda pertencia a Loures, e o meu avô deve ter sido das primeiras pessoas a receber uma medalha de mérito municipal por paz e solidariedade. Boa. Olha, o mundo é pequeno. O mundo é muito pequenino, mas somos todos assim e ainda bem. Mas, olha, estava fascinada a ouvir-te falar, a sério. Olha, Maria, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Isto agora é muito sério, a malta conhece-me e sabe que eu sou sempre um espalha-brasas, mas desta vez é mesmo a sério. E deixa-me dar aqui uma questão. Espalha-brasas?
Espalha brasas. Em que sentido, David? Epá, o gajo está sempre a falar, sempre maluco, sempre na coisa, sempre na brincadeira. Não, porque eu estava a começar a entender mal e a dizer, não, tu pensas que espalhas brasas, mas não espalhas nada, mas pronto, enfim. Mas estava aqui a tentar ser sério e veio este tipo e pronto. Mas é uma coisa, tal como a Maria estava a dizer que estava fascinada ao ouvir o Aftab. Eu fico sempre, quando ele fala, e a gente somos amigos e estamos muitas vezes juntos, agora não tanto por causa do Covid, mas pronto, sempre que há oportunidade e ele fala de religião, eu fico sempre... e eu não tenho outra palavra para dizer isto, fico sempre com um bocado de inveja, porque quando se fala com o Aftab, vê-se perfeitamente que ele que acredita, é crente e acredita. E muitas vezes eu tenho amigos meus que se dizem crentes, católicos sobretudo, mas também protestantes, evangélicos neste caso, que a gente olha para eles, está bem, és crente porque sim, pronto, mas o Aftab não. E eu invejo este tipo de pessoas como o Aftab, porquê? Porque o facto de a própria religião ter as tais tradições, os tais rituais, os tais pilares, como o Aftab acabou de enumerar, eu acho que dá uma solidez interna para quem acredita, porque tem ali um guia como se deve viver. Obviamente que deve ter também liberdade para depois fazermos as opções certas ou erradas, mas isso é uma coisa que é fascinante, porque acho que não nos deixa cair, quando eu digo não nos deixa cair, aqueles que cumprem, não é? Porque também certamente na religião do Aftab há muita gente que também não cumpre, não é só os cristãos e os católicos que não cumprem, mas certamente na religião do Aftab também isso acontece. Mas quem cumprir e quem tem esta certeza da crença tem ali uma excelente forma de ser boa pessoa. Por isso é que eu costumo sempre dizer, o Aftab é genuinamente boa pessoa e se calhar tem muito dele ser boa pessoa também advém daquilo que ele acredita, daquilo que ele segue. E isso, mas isto deixa-me só concluir, só para dizer uma coisa, e isto é uma coisa que eu não consigo ter, e invejo. Porquê? Eu vou-vos dar neste exemplo. Há um tempo, nós temos um grupo no WhatsApp, uma vez até partilhei com vocês. Não sei porque eu passo muitas vezes ali ao pé da Basílica da Estrela por questões profissionais, porque vou muitas vezes ali à Infante Santo, e portanto passo ali pela Basílica. Que houve uma altura que me apeteceu entrei. Pensando eu, bem, se calhar estou a ter o tal chamamento da fé e da crença. E olhei para a igreja e fiquei fascinado pelaquela, porque é lindíssimo o edifício em si, independentemente de se acreditar ou não, é lindíssimo, e vi ali 5, 6 pessoas tanto, já estávamos em Covid, portanto com aquelas tais limitações, e havia pessoas, e reparei numa senhora que não deveria ser assim muito velha, eu não consegui ir à parte da frente dela, mas não me pareceu, e que estava ali também, de certeza absoluta, a cumprir a sua tradição de ir à igreja, e percebeu-se que a pessoa estava ali, estava com fé, e estava a acreditar, e estava a fazer aquilo que ela achava que devia ser feito com as suas orações. Mas eu depois, quando saí, não me saí nem melhor nem pior, quer dizer, não digo que fosse-me indiferente, porque, como eu vos disse, só a majestade, aquele edifício é lindíssimo, só isso vale a pena uma visita, mas depois vim cá para fora não me senti nem pior nem melhor, senti-me o mesmo. E eu não consigo ter essa crença, portanto, mas invejo e acho que quem a cumpre e quem segue uma determinada religião, a mim merece-me todo o respeito. E curiosamente, aquelas pessoas que eu conheço e que sei que são mesmo crentes, e quando eu digo crentes a sério, são todas elas boas pessoas. Todas. E isso digo-vos com toda a convicção. Deixa-me partilhar. Fala, Maria, desculpa. Porque aconteceu uma situação semelhante, mas porque eu já estive em Istambul, e em Istambul, pronto, Turquia é um país... Também já estive. Diz? Também já estive em 2019. Pois, aliás, nota-se pela gadelha que tens, não é? Exatamente. Eu já estive há mais tempo, não me lembro em que ano foi, mas já estive há mais tempo. E estive no inverno, era em fevereiro, pronto, e avisaram-me logo, claro que Istambul, pronto, é uma cidade em que grande parte das pessoas são muçulmanas, os turcos são quase todos muçulmanos, mas avisaram-me logo, olha, para entrar na mesquita tens que ir descalça e tens que pôr o lencinho na cabeça. Pronto, tudo bem, cumpro, não foi por aí. E, de facto, mesquitas lindíssimas. Mas lembro-me que uma vez eu estava com mais 5 amigos, estava, de facto, muito frio e nós estávamos a caminhar já há algum tempo, já a seguir ao almoço.
Estávamos cansados e pensámos no mosquito e disse, olha, vamos entrar um bocadinho, pelo menos, olha, se aqueles mosquitos têm aqueles tapetes, são fofinhos. E não sei Cat, podes sentar. Pronto, e vamos ficar cá atrás, e de repente começam a chamar para a oração. E eu, se calhar isto não, olha, se nos vierem expulsar a gente sai, mas olha, vamos ficar aqui. Está bem. E ficámos atrás, respeitosamente, sentados no chão, portanto percebemos as pessoas estavam a rezar, eu não percebi nada do que estavam a dizer, porque as orações são em árabe, mas olha, tu sabes que aquilo deu-me uma paz e uma tranquilidade, soube-me tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, juro-te, pela minha saúde vai afetar, soube mesmo linda, não foi só pelo facto de estar ali sentada, não é? Ninguém conseguia falar do jeito, porque estávamos mesmo ali embrenhados, a sensação, e apesar de não ser a minha religião, mas foi a sensação que eu tive, eu estava mesmo num lugar sagrado e estava ali Deus connosco, estás a perceber? Sabem, eu ontem, em trocas de mensagens contigo, foi uma sensação incrível. Olha, e digo-te, pronto, de certeza que, claro que estavam a dizer coisas boas, não é? Porque as orações são sempre coisas boas, não é? Mas foi uma sensação incrível, de facto. Eu devido a avisar que já estamos com 33 minutos. Exatamente, é isso mesmo. Mas olha, deixa-me seguir com a nossa... Mas qual é o objetivo principal de... Então vamos... O David falava há pouco. Queria só também dizer isto, da mesma forma que vocês, ou melhor, que os católicos, e nós estamos aqui sempre a tentar fazer um termo comparativo, porque existe uma proximidade, um termo comparativo, mas não construtivamente, porque existe uma proximidade muito grande entre a religião católica e a religião muçulmana, ou a religião islâmica, como queiramos chamar. Da mesma forma que existe a Bíblia, existe o Alcorão para nós. E isto tentar fechar. O David há pouco dizia que a questão da fé. A questão da fé, eu acho que o jejum é, na realidade, aquele pilar em que tu efetivamente sentes que tens ou não tens fé. Sabes porquê? E vou tentar explicar. E isto já me aconteceu dezenas, mais de centenas de vezes. Que é, estou no Ramadão, há sempre alguém que me diz, vamos já almoçar. E vamos, bora, eu não como, quem me conhece, quem me norma, então faz-me companhia assim, vamos. Mas como? Ninguém está-te a ver. E aí está a questão da fé. Ninguém está a ver. Parecendo... Não. Parecendo como que... David, para de tirar fotos, faz favor. Estamos a falar de coisas sérias. Deixa de ser criança. E que com isto eu queria dizer o quê? A questão da fé. A fé é algo que nós temos que respeitar mesmo, independentemente da crença da pessoa por causa disto. Porquê? Porque, imagina, eu quando estava a dizer do restaurante, é mesmo o real. Já aconteceu há uns anos atrás. Eu trabalhei numa IPSS grande e tive que ir a um almoço, porque a rainha de Espanha vinha cá. E a rainha vinha em novembro, veio a novembro, e o Ramadão na altura devia calhar em agosto, qualquer coisa assim parecida. E eu tive que ir a um almoço grande. Já viram, no pleno Ramadão, como é que vais fazer no almoço? Simples. Cheguei ao almoço, as pessoas, era um restaurante, o que é que quer comer? E eu, já almocei, peço desculpa, não quero nada. Só para não tentar justificar as pessoas. Justificar à pessoa que estava a servir. Depois lá era um grupo restrito. Já começou o Ramadão? Sim, pronto. E a coisa resolve-se. Existem, acho que, dois pontos que são extremamente importantes. O principal é a questão do jejum é uma questão de fé, é uma questão de submissão voluntária. E uma das palavras, um dos credos que nós devemos ter em consciência sempre é que a submissão voluntária à vontade de Deus. E se tu não acreditas nisto, que é submissão voluntária, já há algo que está a fazer, já há algo que fazer mal. Com isto eu quero dizer o quê? David tem a sua própria crença, mas não professa a crença da maioria das pessoas. Eu estar-lhe a obrigar a ser muçulmano já vai contra a questão da submissão voluntária à vontade de Deus. Pronto, por aí entramos logo, se calhar esclarecemos aqui
muitas situações. Em relação ao jejum especificamente, o que é que o jejum consegue ter um autocontrole muito grande? Porque tu não estás a comer, e se o comer passa até fácil, beber se calhar, nos dias que têm corrido, hoje em dia, até é simples, porque os dias estão espetaculares para nós, estão sem muito calor, nem nada disso, mas nos dias de calor é difícil, não podemos escamotear a situação, mas existe, obriga-te a um autocontrole que tu consegues fazer, e tu controlares o teu próprio subconsciente, acho que é algo que tu consegues com o jejum. Segunda situação, tu, o David, seja quem for, eu diria, diria quase, em Portugal, todos nós, mesmo os sem abrigo, mesmo aqueles que têm dificuldades em comer, sabem que vão ter uma refeição. Mesmo aqueles que são mesmo pobres, que têm muita dificuldade, sabem que vão ter uma refeição. Mas eu sei a hora que tenho que fechar o jejum e sei a hora que vou abrir. Estamos a falar em bastantes horas, mas sabemos. E os pobres que não comem e que não sabem, os que estão nas guerras, os que estão... porque a verdade é esta. As guerras existem por causa das religiões e da política, do que quer que seja, ou do futebol, ou até do próprio futebol, que nós começamos isto a brincar sobre o futebol, e depois, no fim, quem sofre são sempre os mesmos inocentes, que nada têm a ver, que querem viver a sua vida em paz e tranquilidade, e somente isto. Somente querem a sua vida em paz e tranquilidade. E o jejum também leva-te a pensar sobre estas pessoas. Por isso é que a tua fé aumenta, por isso é que a tua caridade se calhar aumenta, porque tu estás mais fraco e se calhar tens uma sensibilidade diferente do que uma pessoa que está na sua pujança máxima. Isto às vezes, tentando brincar um bocado, tu quando nós... lemos muito estas frases no Facebook. O Facebook ou as redes sociais podem ter as suas coisas más, mas também têm as suas coisas boas, que é, normalmente, uma pessoa que tem mais dificuldades consegue partilhar o pouco que tem com outra pessoa do que uma pessoa que tem muito, tem mais dificuldades em partilhar. Maria, tu trabalhas as tuas funções, de certeza que levam também a concluir isto. E eu acho que enquanto cidadão, enquanto muçulmano, enquanto português, eu sinto que provavelmente nesta altura sou mais sensível às coisas. Passam-me menos ao lado. Eu sei que o David já deve estar a fazer horas. Não é, David? Não, mas é assim, isto nem que mudasse uma hora. Quando o tema é interessante e a pessoa fala da forma como tu falas, agarra-se quem está a ouvir. Portanto, o tempo aqui é irrelevante. Se bem que já estamos com 39 minutos e só temos mais um. Pronto. Estou brincando. À vontade. Não, mas essa perspectiva, por acaso, pronto, eu acho que às vezes fico Sabes sem porquê? Só para tentar pensar nas palavras que vais dizer. Só para pensar nas palavras que vais dizer, vou dizer uma coisa. Uma religião, independentemente de qual ele seja, mais uma vez volto a dizer, só é uma religião efetiva se for uma conduta de vida. Claro. Se ela não é uma conduta de vida, não é uma religião, não te complementa. Por isso, e agora vou fazer uma das frases que eu mais gosto de dizer. Há uns bons anos atrás, eu quando entrei na faculdade foi na altura, passado o 11 de setembro. E então havia sempre muito aquela questão da palavra fundamentalista. E eu, na altura, e muito mais também mais recentemente, hoje em dia já não soube tanto falar desta forma, mas na altura o fundamentalismo islâmico era visto num sentido pejorativo. E eu um bocado a brincar e muito a sério, dizia que eu era fundamentalista. Então, porquê? Porque achava que a religião, como diz a palavra fundamentalista vem do fundamental. E se eu sou crente de uma religião, eu acho que aquilo é fundamental à minha vida. Então eu sou fundamentalista. Se me perguntarem, és extremista? Vais ao extremo? Não. Claro que não. E há palavras, ou seja, não, mas é uma questão de português, mas é uma questão que faz totalmente toda a diferença. Às vezes, eu gosto muito de fazer estes programas. Eu no outro dia
como vocês sabem, tive a oportunidade de fazer com uma turma de uma colega nossa, não é? Que vocês sabem, e foi engraçado nisto. Porquê? Porque eu gosto de tentar, tentando com exemplos, desmistificar algumas incongruências que nós próprios temos no nosso dia-a-dia e nós não o sabemos. Quando dizemos que alguém é fundamentalista do que quer que seja, é normal. Se tu me disseres que é fanático ou que é extremista, já é diferente. Nós todos aqui, eu sou fundamentalista benfiquista, vocês são fundamentalistas sportinguistas, é a realidade, porque aquilo, quer queiramos, quer não, mexe com a nossa vida. Mexe, aqueles 11 meninos, se assim podemos chamar, atrás de uma bola, mexem com a nossa vida, mexem se nós estamos bem dispostos ou se estamos mal dispostos, se comemos, se não comemos. Eu, pelo menos, vivo, o David sabe disto, vivo o desporto, ou vivo o Benfica intensamente. Portanto, não tenho problemas em dizer isto. Da mesma forma que pratico a minha religião, tento praticar o máximo possível a minha religião. Sou uma pessoa isenta de pecados? Não. Sou uma pessoa isenta de erros? Não. Mas isto não é por eu ser muçulmano. É porque sou humano. Eu erro porque sou humano. Eu falho porque sou humano. Eu não erro porque sou muçulmano, ou não erro porque sou benfiquista, ou não erro porque sou o que quer que seja. Não, eu erro porque sou humano. Eu faço as minhas escolhas mal feitas porque sou humano. Eu roubo, em último caso, eu roubo porque eu sou humano. Sei lá, mas não porque sou muçulmano. Claro. Haverá muçulmanos da mesma forma que haverá boa gente noutras fés, noutros clubes de futebol, tentando aqui não tornar a conversa muito monótona e não tornando a conversa chata. Haverá boa gente em todos os lados, em todas as religiões, em todos os clubes de futebol, em todas as raças, em todos os credos, em todas as nacionalidades. Eu não direi, e falando, que todos os judeus e todos os habitantes de Israel querem viver em guerra toda a hora com a Palestina. Garantidamente que não. Vão-me perdoar, garantidamente que não. E entraríamos aqui no outro ponto, garantidamente não. Todos eles, se formos perguntar às populações, tanto de um lado como do outro, se querem viver em paz e que cada um viva no seu canto e que exija uma livre circulação, garantidamente que eles querem. Há valores mais altos que se levantam, provavelmente, mas a população em si, de certeza, quer viver em paz e tranquilidade. E isto o ser humano nunca deve esquecer. É assim, eu não sou melhor pessoa porque sou muçulmano, poderei ser melhor pessoa porque sigo os ensinamentos, mas não quer dizer com isto que se eu cometer algum erro, ele fez porque é X, ou a Maria fez porque é católica. Não, a Maria fez porque a Maria fez porque quis fazer. Porque existe... Com esta vou terminar mesmo, que é... normalmente, quando eu vou para este tipo de fóruns, houve 2 ou 3 fóruns que me deram muito gozo em fazer. Um deles foi com os enfermeiros da ACES de Odivelas Loures. Já estou a falar há muitos anos atrás. Alguns anos atrás. Eu na altura disse uma coisa que foi: nós não devemos querer, na Europa, ter o pior do mundo islâmico. E com isto o que é que eu quero dizer? Normalmente, nós na Europa temos, nós europeus, nós portugueses, nós temos muito uma coisa que é: se ele usa véu, ou se ele usa o coffee, ou se ela usa o véu, ou se ele usa o coffee, ele devia ir para a sua terra. Se alguém me mandar para a minha terra... Não, mas se alguém me mandar para a minha terra, eu vou dizer, meu amigo, provavelmente... Tocas assim... Não, mas deixa-me terminar, Maria, porque não é por maldade. Eu sei que não é por maldade. Não, tu vais perceber onde é que eu vou chegar. Eu costumo brincar, se me disserem isto em Odivelas, eu vou perguntar ao senhor de onde é que ele é de origem, porque eu fico na minha terra, que é Odivelas, e a pessoa vai para aqui. Mas deixando à parte a brincadeira e tentando falar a sério, nós devemos perceber uma coisa. Nós vamos para o país islâmico e há muito mais limitações do que há na Europa. Portanto, os muçulmanos na Europa têm que ser como os católicos são nos países islâmicos. Não. Não, porquê? E vou tentar explicar porquê, e com esta vou mesmo terminar, David, 30 segundos, 45. Porque os Estados europeus são Estados laicos, onde qualquer um pode professar a sua religião. E se tu queres andar nu, podes andar nu. Se tu queres andar totalmente tapado, podes andar totalmente tapado. Ponto 1. Ponto número 2, nós não devemos
tirar os valores que nós defendemos desde sempre, porque os outros não nos deixam fazer. Porque então não existe diferença entre os outros e nós. Okay? E acho que este ponto é extremamente importante. Não porque se nós estamos a fazer bem, e nós europeus temos a consciência que fazemos bem, quando permitimos toda a gente, cada um da forma que quer, apresentar-se da forma que quer, é uma multiculturalidade que nós permitimos na Europa. Nós não devemos tentar... Mas isso enquanto europeus, enquanto portugueses. Não nos permite, não nos devemos obrigar a fazer alterações que vão contra os nossos próprios princípios. E quando nós limitamos a liberdade do outro, nós estamos a ir contra os nossos próprios princípios. E com isto, acho que por hoje está terminado. Assim por baixo, lança uma petição com essas tuas palavras, que eu sou a primeira, porque eu penso exatamente como tu. Não, mas não é uma questão de petição. Maria. Agora estava a brincar um bocado com a história da petição, mas é verdade. Nós portugueses temos uma coisa. Relativamente ao véu islâmico, há muitas pessoas que dizem, mas porque isto é uma questão de segurança e não sei o que é. Está bem, é uma questão de segurança como? Mas se nós formos para lá, também temos que usar porque é que elas têm que andar cá. É simples. Por exemplo, no caso do Dubai, aquilo é uma ditadura, nós somos uma democracia, ponto. Mas nós podemos entrar por aí. Eles não fazer algo mal. Há algum problema de andarem com o véu? Então a fazer. Não! Mas eu faço uma questão. Eu fico possuído. Não, eu agora vou tentar brincar e vou tentar desmistificar essa situação. É uma questão de segurança. Essa é a justificação mais válida que pode existir, não é? Mas eu faço uma pergunta. João, que é o David. Agora diz-me lá, tu, enquanto muçulmano, se, por exemplo, imagina, estamos numa fila do aeroporto, pronto, está uma senhora com o véu islâmico e que lhe está a tapar a cara. Se pedirem para identificar, não pode abrir. Tem que identificar, não é? Não é. Não sei, não. E agora estás não, sem querer, entraste num campo em que eu domino um bocado, porque os meus dois irmãos trabalham nas companhias aéreas. Não é se devem, as pessoas têm que ser identificadas. Claro. Independentemente, lá está, como tu disse, independentemente, a pessoa que usa véu islâmico pode sentir-se mais confortável em dizer, olha, eu preferia que fosse confirmado por uma senhora. Eu acho que também não existe mal nenhum nisto. Claro. Mas se não houver, mas se não houver por algum motivo, tem toda a obrigação de o fazer. E atenção, deixa-me também deixar isto claro. Nos países onde o véu não é permitido, e já existem países europeus onde o véu não é permitido, não, deixa-me só terminar. Se o país não permite, as pessoas muçulmanas, ou neste caso as senhoras muçulmanas, têm duas soluções. Ou não usam, ou imigram. Não usam e vamos reclamar. Podem haver protestos, tudo dentro da normalidade. Há os protestos dos motoristas, há o dos salários. Há da restauração, há protesto, tudo, mas dentro da legalidade normal. Ou seja, existe aqui uma situação que pode dar origem a um outro problema e podemos fazer, que é o que é multiculturalidade? Olha, multiculturalidade em França, e nós podemos falar de França, da Bélgica, onde existem muitos portugueses, e o nosso programa não é um programa que chegue a esse tipo de pessoas, mas essas pessoas iriam confirmar aquilo que eu vou dizer. Multiculturalidade não é tu dizeres que vieram 500 argelinos e que tu deste um prédio onde puseste os 500 argelinos e agora vocês vivam. Multiculturalidade, sabem, no meu prédio, é um prédio pequeno, relativamente pequeno, tem 8, 10 andares. Eu sou o único muçulmano. Isso é multiculturalidade. E por acaso no andar de cima vive um senhor de origem coesa, que é católico. Pronto. Mas isto é multiculturalidade. Porquê? Porque tu vais permitir a que os meus filhos, não tenho, mas os meus filhos convivam naturalmente e normalmente com pessoas de outras religiões, de outras cores, de outros credos.
Isto é multiculturalidade. E o que aconteceu em França, e depois isto pode dar, não foi isto, foi nós vamos lhes expor num gueto. E há muitos portugueses a viverem nesses guetos, por isso é que eu digo que é fácil. Nós, portugueses, se há povo que tem que ter sempre muito cuidado com o racismo, somos nós, porque nós temos 50% da nossa população fora do país. Exatamente. Olha, já estamos quase com 1 hora de programa, atenção. Subscrevo por baixo tudo aquilo que tu disseste. Bom, mas fica aqui o repto lançado para um programa sobre multiculturalidade. Eu acho que é muito interessante. Acho que tiveste uma excelente ideia, David. Aponta aí um próximo facada sobre multiculturalidade. É um tema também que me interessa muito e que me fascina. Por hoje é tudo. Fiquem bem, fiquem na paz de Deus, que acho que se pode também dizer isto relativamente ao Ramadão, porque paz de Deus acho que não há, é melhor. E até para uma próxima oportunidade. Olha, eu entretanto, só para vos avisar, vou ali ao, como é que se chama aquilo? Ismânia, e vou comprar o meu kebab para o jantar. Esperando que ele não esteja a fazer o Ramadão. Não, ele deve estar a fazer o Ramadão, mas provavelmente o que vais comer é comida turca ou qualquer coisa assim parecida. E é normal que as pessoas trabalhem. Porque existem pessoas como tu, ou como a Maria, ou como quem quer que seja, que precisam de também ser alimentadas. Exatamente, olha, aqueles senhores lá do restaurante da Outra Louça não fecham no Ramadão. Exatamente, olha, fecha, mas é o programa. Pronto, já fechei. Deus, até outro dia. Tchau, tchau. Beijinhos e abraços. Está feito. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.